Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos, boa tarde, dependendo do horário que vocês assistirem esse vídeo, boa noite. Hoje eu decidi fazer essa gravação aqui nesse ambiente aberto para compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês. Portanto, não teremos os nossos alôs, abraços ao vivo, mas se sintam abraçados em nome de Jesus. Hoje eu quero compartilhar um pouco sobre o que temos estudado essa semana, na lição 10, que fala sobre o tema no fim, que fala especificamente dos fins dos processos da vida de José. José no Egito, conhecido como uma figura messiânica, uma figura de Mashiach no Egito. E eu quero compartilhar com vocês um pouco do que esse estudo essa semana, nós temos entrado, nós temos mergulhado junto com todos que estão comprometidos na jornada de leitura da palavra. É um projeto, sempre estou falando aqui nos domingos, é um projeto de leitura, de incentivo à leitura da Bíblia, no qual nós estamos desenvolvendo desde outubro. E hoje, na verdade, desde ontem, entramos na lição de número 10, num total de 54. E nos domingos eu tenho entendido da parte do Senhor de estar tocando esses temas, de estar contribuindo, expandindo, para que haja um incentivo e também um alinhamento de todos os nossos trabalhos do Ministério Missão Apostólica Internacional Shalom. E hoje eu estou aqui, deixa eu mostrar um pouco aqui o ambiente. Eu estou aqui numa praça pública, aqui do lado de casa, no quarteirão da minha casa. Aqui é um monumento de ferro, tem uma cruz, na verdade é uma cruz, é profético, é os paus cruzados aqui, um monumento feito para enriquecer aqui o cenário dessa praça, Aqui muitas vezes eu já estive participando de alguns eventos de igreja, de movimentos, de jovens. Não está tendo mais hoje no momento, creio que devido à pandemia, mas muito bom esse espaço para poder fazer algo social, E tem algumas pessoas que estão espalhadas na praça, estão conversando. Eu decidi sentar aqui, estou na sombra, e gravar um pouco esse vídeo. E compartilhar da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em meu coração. Para mim é uma experiência nova fazer uma transmissão assim aberta ao público. Muitas vezes a gente fica um pouco inibido de ficar gesticulando com o celular, de ficar tirando selfie, de ficar se gravando, Mas esse não só é o futuro, como já é o presente de muitas pessoas. As redes sociais, elas exigem de nós uma criatividade, um desprendimento, uma ousadia. E acredito que esse cenário hoje será o cenário que vamos estar compartilhando a palavra do Senhor em nome de Jesus. Se o Senhor nos permitir concluir esse vídeo, vamos estar subindo nas redes sociais. Então vamos lá, o tema do que eu vou compartilhar hoje, relacionado ao estudo da semana, falando da vida de José, os fins dos processos na vida de José. José, como nós ministramos semanas passadas, José foi vendido pelos seus irmãos aos 17 anos, foi parar na terra do Egito, se dedicou ao trabalho àquela terra, foi injustiçado, foi acusado injustamente, foi preso, e depois de longos processos, chegou literalmente o dia em que a promessa se cumpriria na sua totalidade na vida de José. Assim cremos que na nossa vida também, em nome de Jesus,
há de chegar o dia em que a palavra do Senhor, a profecia, a palavra profética há de se cumprir em sua totalidade em nossas vidas e os processos serão superados, porque muitos processos nós passamos que são processos difíceis, processos dolorosos, processos que nos convidam a sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de segurança, para entrar numa área desconhecida, para entrar numa área que vai nos tirar da zona de conforto. Então, José foi esse que entrou em um nível de processo que tinha tudo para poder desenvolver amargura, para desenvolver ressentimento dos seus irmãos. Imagina ser vendido pelos próprios irmãos, passar a viver longe da casa do pai. Tinha tudo, José tinha tudo para poder se tornar uma pessoa má, para que a maldade pudesse dominar o seu coração. Mas algo que eu quero começar compartilhando, que eu li antes de ministrar, é sobre o princípio da sabedoria. Todos nós já ouvimos esse versículo que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você sabe por que José conseguiu superar todas essas crises, todas as adversidades, todos os seus desafios, todos os seus processos? Porque José foi um homem que era temente a Deus. Foi o temor do Senhor que lhe manteve na rota para que tudo aquilo que Deus havia lhe anunciado, lhe prometido, se cumprisse. Talvez essa seja a grande chave para nós nessa ministração. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre a sabedoria, porque nesse estudo dessa semana nós vimos que José era um homem cheio de sabedoria, cheio de interpretação, cheio de revelação. Também vimos que Deus deu essa graça, esse dom, essa sabedoria a Salomão para governar, para julgar. E o nosso próprio Messias, Cristo, Yeshua HaMashiach, era um homem sábio, de uma sabedoria indiscutível, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria. Mas é importante saber que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria do alto, ela precisa estar regulada por esse princípio que é o temor ao Senhor. Ou seja, antes de qualquer coisa, é necessário aqueles que desejam operar nessa sabedoria ter temor ao Senhor, ter respeito e consideração às instruções divinas, à vontade divina, a tudo aquilo que Deus estabeleceu como correto, como ordem para funcionar na sociedade. Isso é temor ao Senhor. Temor não é você ter medo de Deus. Temor é você fazer caso de Deus. É você colocar Deus como prioridade, a palavra de Deus como prioridade, como algo que realmente funciona, que é uma lei que funciona, é uma lei que é verdadeira. Então, temor do Senhor é você obedecer a Deus, é você ter respeito ao Senhor, à palavra do Senhor, aos princípios divinos, assim como foi José. José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar na casa de Potifar. Chegando na casa de Potifar, Potifar viu que ele era um homem próspero, que Deus era com ele, que tinha graça diante de Deus e dos homens. Então Potifar lhe colocou no governo, na administração de todos os seus bens, exceto da sua esposa. E a essa esposa de Potifar, essa mulher sedutora, uma mulher maldosa, passou a desejar José e tramou ter relação com ele, e José fugiu dessa emboscada. Por que José fugiu? Porque José tinha o temor
do Senhor, tinha o princípio da sabedoria. Não adianta nada você ter sabedoria para conquistar dinheiro, para conquistar fama, para conquistar status e você não ter o essencial para se manter nessa prosperidade, nesse crescimento, né, nesse sucesso. O problema não é alcançar, o problema é como alcançar. Porque muitos dizem que os meios não são importantes para se alcançar alguma coisa. O que importa é o resultado. Isso não é verdade. Porque muitas vezes, se nós não aplicarmos os princípios corretos para a conquista, não há garantia de que essas coisas vão permanecer. Por isso Salomão disse que a sabedoria constrói a casa e com a inteligência ou entendimento, em algumas versões, ela se firma. É com a sabedoria que se constrói a casa. Então o que é sabedoria? Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que você tem. Mas antes de falarmos de sabedoria, precisamos saber que toda sabedoria, toda fonte de sabedoria vem do Senhor, vem de Deus. A sabedoria do alto, a sabedoria que é uma sabedoria sobrenatural. Esta vem de Deus, não vem dos homens. Essa sabedoria vem do Senhor. Tiago fala sobre ela, apóstolo Tiago, no Novo Testamento. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá gratuitamente a todos que a pedem. Aí logo faz distinção da sabedoria que vem de Deus e da sabedoria que vem da terra, terrenal, diabólica, né? Eu não vou entrar nesse contexto agora, mas é importante saber que a sabedoria vem de Deus. E o que é sabedoria? Sabedoria é saber fazer as coisas, é saber administrar, é saber se relacionar. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que tem, né, no tempo e em ocasião própria. Sabedoria é fundamental para se alcançar êxito na vida. Muitas pessoas têm o conhecimento, mas por falta de sabedoria, que é saber aplicar esse conhecimento, não conseguem ter êxito, né? Outro ponto importante também do estudo dessa semana: José estava preso e Deus envia, né? Eu falo que é Deus porque foram oportunidades dadas a José de marcar influência no Egito. José estava preso e achou graça diante até mesmo do carcereiro, do chefe dos carcereiros, e José prosperou dentro da prisão. Olha só, quando o princípio da sabedoria, né, quando o homem guarda os princípios divinos, ele prospera independente do ambiente que está. Se é um ambiente favorável, se não é um ambiente favorável, né? Se guarda os princípios do Senhor, os princípios te fará prosperar. Assim como fez José prosperar até mesmo, não só no Egito, numa terra que não era a sua terra, que não era o seu povo, que não temia o seu Deus, mas também José prosperou dentro da prisão. Então veja que interessante. Deus enviou duas pessoas à prisão, porque era uma prisão especial, né? É importante saber disso, né? Porque José foi mandado como um preso da casa de Potifar, então ficavam as autoridades ali, e também vieram duas outras pessoas, um copeiro e um padeiro, que eram copeiro e padeiro pessoal de Faraó, rei do Egito. Então José estava no cenário com eles, dentro da prisão, e de repente os dois têm sonhos. Os dois sonham, têm uma experiência e acordam preocupados, ansiosos, porque não sabem interpretar. Tem a informação, mas não tem a revelação. Vamos falar também sobre isso, que a sabedoria de Deus, ela traz revelação. E aí eles têm um sonho, cada um sonha e procura interpretar o seu sonho, e José interpreta esse sonho. José interpreta o sonho de cada um, falando que o padeiro seria morto ao terceiro dia
e o copeiro seria restituído nas suas funções. E quando José interpreta esse sonho, porque José tem revelação, tem sabedoria, José comete um descuido que muitos de nós, eu tenho certeza que eu cometeria o mesmo erro de José, que é buscar, né, se favorecer com o dom que tem, com a capacidade que tem, com a sabedoria que tem. Quem é que não buscaria? Então José, ao interpretar o sonho dos dois, sabendo que o copeiro seria restituído, pediu a intervenção do copeiro que se lembrasse dele diante de Faraó. Isso aconteceu? Aconteceu. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que quando o copeiro saiu e se cumpriu a interpretação que José havia dado da restituição deste homem em suas funções, em sua posição, em sua honra diante de Faraó, a Bíblia diz que o copeiro esqueceu de José. Esqueceu de José. E agora? Esqueceu de José. E José ficou mais 2 anos inteiros no Egito. 2 anos inteiros dentro da prisão. 2 anos inteiros, mas esperando algo da parte de Deus se cumprir. E passados esses 2 anos, a Bíblia diz que Faraó teve um sonho. E foi um sonho muito terrível, porque lhe inquietou muito. Na verdade, foram 2 sonhos, das espigas e das vacas. Espigas bonitas, espigas fracas ou secas, vacas gordas e vacas magras. Né? Todos já devem conhecer um pouco dessa história, eu não vou entrar muito nos detalhes. Se você ainda não conhece, você pode acompanhar no livro de Gênesis 41 ao 44. Mas Faraó teve esse sonho e não pôde interpretar. E buscou conselho, buscou interpretação, buscou ajuda de outras pessoas entendidas no seu reino. Pessoas sábias, pessoas entendidas. E aqui eu quero aproveitar esse momento para falar o seguinte. Porque muitas vezes nós pensamos que só o conhecimento, só a preparação humana é suficiente, mas existem áreas que requer a sabedoria de Deus, o sobrenatural de Deus. Né? E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, especificamente. Já estamos falando, mas eu quero tocar nesse ponto especificamente. José foi o único que conseguiu interpretar. O copeiro, quando soube que Faraó buscava uma pessoa de revelação, de interpretação, de sabedoria, então foi que ele lembrou de José na prisão. Então o copeiro relatou a Faraó a sua experiência. Então Faraó manda chamar José. Num passo de mágica, mas isso não é mágica, é o de repente de Deus, né? De repente do Senhor, Deus muda o cenário de José, lhe tirando do calabouço, do presídio, da prisão, e lhe levando ao palácio, mandando trocar as suas roupas, as suas vestes e lhe colocar diante da autoridade principal do Egito, para que agora a sua sabedoria, o seu Deus, a sua fé, para que a palavra de Deus acerca da sua vida viesse se cumprir diante de todos. E José interpreta os sonhos. Isso caiu como uma luva na mão de Faraó. Faraó se preencheu tanto com essa interpretação que reconheceu que este homem era um homem cheio da sabedoria, cheio da revelação, cheio do Espírito de Deus, e lhe colocou a cargo, na responsabilidade de administrar essa temporada. Ou seja, a sabedoria divina, eu não vou dizer que ela é o principal,
mas ela é uma evidência para que as coisas que o Senhor tem nos chamado a fazer venham ser desatadas. Tenho certeza que Faraó não colocaria José para administrar nas terras do Egito se não tivesse evidências de que ele era um homem sábio, um homem cheio de entendimento, um homem cheio do Espírito de Deus. Tenho certeza. Foi necessário essas evidências, né? Ou seja, a sabedoria é uma virtude de Deus. É uma virtude, né? É uma característica do Espírito. O Espírito de sabedoria, de revelação, de conhecimento. A sabedoria é importante. Mas entenda um ponto principal que eu quero abordar aqui. Muito se faz confusão acerca da sabedoria. Em 1 Coríntios, se eu não me engano, é versículo 18 ao 22, vai relatar sobre isso, que diz que os gregos buscam sabedoria e os judeus pedem sinal. Mas os apóstolos anunciavam Cristo, né? A ressurreição e a evidência da ressurreição, que é Cristo. Mas eu quero pegar essa frase que os judeus buscam sinal, os gregos pedem sabedoria. É importante saber que a sabedoria, ela é produzida por causa de uma unção, por causa de um desígnio, por causa de um propósito divino. A sabedoria que vem do alto, ela é dada por Deus. A Bíblia diz que Salomão, quando estava para governar, Deus lhe apareceu em sonhos, Deus lhe apareceu em visões e lhe perguntou o que ele queria da parte do Senhor. E Salomão disse: Senhor, o que eu quero é sabedoria para administrar, para governar todo esse povo. E Deus se agradou do pedido de Salomão, porque Salomão não pediu riqueza, não pediu fama, não pediu status, senão que pediu sabedoria. E Deus lhe concedeu sabedoria tal como não houve antes dele. E no início do seu governo, lhe apareceu uma situação entre duas mulheres que estavam disputando a maternidade de uma criança, de um jovem, de um menino. Segundo relataram essas mulheres, uma esmagou seu filho dormindo durante a noite e quando acordou quis pegar o filho vivo e quis colocar o morto no lugar dele e trocar os filhos. E essa situação chegou diante de Salomão para que Salomão viesse julgar, né? Porque o rei, ele exercia a justiça, né? O julgamento, o poder de julgar, de sentenciar, de dar de exercer justiça, para ficar mais fácil entender. Então Salomão, vendo essa situação, ele pegou uma espada, a sua espada, e disse: vem cá, vou resolver esse problema fácil. Pegou a espada, disse que ia cortar a criança ao meio, ia dar metade da criança para uma mãe, metade para outra, e o problema seria resolvido. E aí, uma das mulheres disse: não, de maneira nenhuma, prefiro o meu filho vivo. Deixa para outra. E a outra mulher disse: isso mesmo, então vamos fazer assim, vamos partir esse menino no meio e fica metade para cada um e assunto resolvido. E Salomão falou: com certeza a mãe verdadeira é a que quer o filho vivo. Então todos viram que Salomão, com sabedoria, né, interpretou o caso e julgou, exerceu juízo sobre essa situação. Então a sabedoria, ela vem de Deus, ela é dada por Deus a todos, primeiro, que tem um propósito divino,
Porque Deus sabe que para se cumprir esse propósito necessita-se a sabedoria divina. Mas nós não devemos correr em busca da sabedoria. Devemos buscar guardar os princípios divinos, o temor do Senhor, e a sabedoria será produzida em nossa vida como a virtude do Espírito de Deus, do Altíssimo em nós. Nós receberemos da parte do Senhor sabedoria para administrar relacionamentos, para administrar circunstâncias, para administrar finanças, para administrar pessoas, para construir a casa. Em nome de Jesus eu declaro sabedoria divina, primeiramente sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu matrimônio, sobre os discípulos, sobre o ministério, sobre aqueles que estão acompanhando essa gravação em nome de Jesus. Sabedoria divina, sabedoria do alto, em nome de Jesus. É necessária a sabedoria do Senhor. Por quê? Porque existe uma sabedoria terrena, maligna, perversa, facciosa, né, que gosta de dividir, de pelejar, de brigar, de disputar, de ciumar. Foi essa sabedoria que vendeu, que fez com que os irmãos de José viessem lhe vender. Mas Deus é tão tremendo que Deus utiliza essas circunstâncias a favor do seu propósito, a favor daqueles que Deus decidiu cumprir a sua palavra. Em nome de Jesus. Então o que eu declaro nesse dia é a sabedoria divina sendo produzida sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome de Jesus, teme o Senhor, guarda a palavra do Senhor, guarda os mandamentos do Senhor. Se apega ao Senhor e à sua palavra. E a sabedoria será produto na sua vida, será produzida. Deus vai te dar sabedoria e entendimento para se relacionar, para administrar, para multiplicar o que você tem, para aproveitar as oportunidades e as temporadas divinas em nome de Jesus. José teve sabedoria no Egito para aproveitar um tempo de abundância sem desperdiçar, senão que na abundância ele foi reservando para que quando chegasse no tempo de escassez, ele tivesse a abundância. Ele administrasse a abundância em meio à escassez. Somente a sabedoria divina pode produzir isso. Imagina se você soubesse qual é o produto amanhã que vai faltar na prateleira de todo mundo. Imagina se você soubesse, de forma antecipada. Você teria uma oportunidade tremenda de enriquecer financeiramente. A sabedoria divina, ela antecipa os tempos, tirando da área material. Se você soubesse, né, os relacionamentos que você tem que encerrar e os relacionamentos que você tem que sustentar para que o plano de Deus na sua vida venha a se cumprir. E não ficar esperando que as coisas venham entrar em um caos para tomar decisões. Imagina. A sabedoria divina é essencial para as nossas vidas. Qualquer carência de sabedoria deve ser buscada em Deus. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta nada querer conquistar as coisas sem cumprir os princípios divinos. Porque tudo que o Senhor nos acrescenta é duradouro, permanece. Mas tudo aquilo que é uma falsa sabedoria, falso entendimento,
né, a sabedoria terrena, isso não tem garantia de permanecer. Então que você possa ficar com essa palavra em nome de Jesus. Já estou encerrando por aqui, já 30 minutos de vídeo. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde em nome de Jesus, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você e tenha de você misericórdia. Que o Senhor te encha de sabedoria e te dê a paz. Shalom, shalom. Abraços.